Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas e vamos falar sobre Ho'oponopono. Dr. Paulo, como que eu posso enfrentar as crises no Ho'oponopono? Então, primeiro a gente vai entender um pouquinho sobre a anatomia da crise. Isso é importantíssimo, para depois eu saber como que eu utilizar o Ho'oponopono de uma maneira a auxiliar nesse momento. Eu sempre falo que crise é um momento. Crise não dura para sempre. Ah, Dr. Paulo, minha vida está uma bagunça, minha vida está uma revolta, minha vida está um conflito só, mas a tua vida ela pode estar nesse momento, isso não vai durar para sempre. Ok? Dr. Paulo, mas não dura para sempre mesmo? Não. Você já passou por uma crise, uma dificuldade aí na tua vida? Aquela questão que, sabe, embaralhou toda a tua vida? Ah, já passei. Já passou, né? Então nós passamos por isso. Em geral a gente acredita que nossa vida vai ficar assim pela eternidade, mas não vai não. Eu geralmente falo que a crise é uma noite. É uma noite, como tem o dia, tem a noite. Agora, a noite, ela pode ser sentida de uma maneira longa ou de uma maneira curta. Se de repente eu tomo consciência daquele momento de dificuldade que eu estou passando, eu posso abreviar essa sensação da longevidade dessa noite, se tornando um pouco mais curta. Então, para que eu preciso passar por uma longa noite de sofrimentos, de desequilíbrio, de ansiedade, medos, inseguranças, conflitos, se eu posso usar muitas vezes alguma fórmula que me ajude a reconhecer que a crise não é uma inimiga, não. Se eu for olhar cada situação que a crise promove na minha vida, ela não veio aqui para acabar com a tua vida, acabar com a tua existência, complicar a tua vida inteira, de forma nenhuma. A crise ela não é uma inimiga. E cada vez que eu trato ela como inimiga, eu não saio desse circuito todo. Eu fico como se fosse uma enceradeira, né? No mesmo lugar, sem aprender nada, sem melhorar nada, não vejo saída, não vejo solução. Parece que se eu vejo como inimiga, os meus olhos se fecham. E aí nada fica muito mais... Não fica claro, né? Essa que é a verdade. Então, primeiro, antes da gente entrar no tema do Ho'oponopono, preciso entender a crise. Você está passando uma crise? Tô. É um momento. É uma fase. É um ciclo que foi aberto, precisa ser fechado. É uma dificuldade. Quando a gente fala crise, é que lidar com isso, eu tenho uma dificuldade. É algo que lá atrás funcionava, agora não funciona mais. Talvez é algo que eu deixei de fazer, é algo que se acumulou. Tem vários e vários fatores que nos levam a uma crise. Essa é a verdade. Em geral, eu digo que uma crise é algo que eu não cuidei bem. Uma área que eu não cuidei bem da minha vida. Estou numa crise no casamento, não cuidei bem do meu casamento. Ah, Dr. Paulo, só faltava isso, né? Eu venho aqui no canal do YouTube para falar que eu não cuidei bem do meu casamento, por isso que ele está horrível. Pensa bem, relacionamento é um cuidado de duas pessoas. E eu e a outra pessoa. Eu tenho 100% de responsabilidade, a outra também tem 100% de responsabilidade de fazer dar certo, funcionar o relacionamento. O amor está presente, mas falta o relacionamento. Então, olhando para aquilo, eu não cuidei bem dessa área. Faltou alguma coisa. Talvez eu tenha dado atenção para uma outra, para aquela outra. Por exemplo, Dr. Paulo, tem um problema com meu filho. E eu não cuidei bem disso. Essa área passou despercebida. Dr. Paulo, o meu negócio está indo de mal a pior, não estou cuidando bem. Eu sei que muitas vezes a gente tem um grau de resistência de entender isso, né? Do cuidado. Mas é porque eu estou aplicando determinadas fórmulas que não estão funcionando. Então o universo está falando assim para você, você tem que mudar. Mudar a cabeça, mudar o jeito de encarar isso daí. E aí quando eu encaro de uma maneira diferente, eu vou para a solução. Preciso entender o seguinte, tem alguns pontinhos básicos para a gente passar essa noite longa. Vou dar um exemplo para você.
Você está na crise? Sim. Quem que é o culpado? Aí aquele. A gente geralmente é o apontador. Durante um momento de crise, dificuldade, problema, o que você quiser chamar, a gente vai estar apontando. Isso é um passo. A gente precisa entender isso corretamente. Então o primeiro ponto é esse, né? Eu olhar de forma clara, aceitar aquilo que está acontecendo. Não adianta eu ficar apontando para as pessoas. Ah, meu casamento está mal por causa da minha companheira. Ah, eu estou mal financeiramente por causa do meu patrão. Ah, minha vida não decola por causa do meu pai e da minha mãe. Eu sempre tenho uma desculpa pronta, né? Então, desculpa pronta não funciona. Aí a noite vai ficar maior, né? Mais longa. Porque ao invés de eu entender que eu sou 100% responsável, e esse é um preceito do Ho'oponopono, sempre falo, 100% responsável. Qualquer área da tua vida. A gente precisa entender isso claramente. Porque se eu não trago para minha responsabilidade, sabe o que significa? Significa que eu sou manipulado. Primeiro que eu faço o papel do vitimismo. Segundo que eu sou manipulado. Porque se eu sou 100% responsável, eu me coloco aqui. Eu me trouxe nesse momento. É um momento de crise? Talvez eu não esteja preparado, descuidei de algumas coisas. Sim, tudo bem. Tem áreas que isso acontece na nossa vida. Acontece comigo, com você, com qualquer outro. Isso é muito natural. A gente não aprende tudo certinho, bonitinho, já vem no universo aqui, ó, no planeta Terra eu cheguei, eu já sei tudo. Não, já é um aprendizado, acerto e erro. A gente precisa começar a aceitar isso, né? Agora, eu sou 100% responsável. Quer dizer, se eu me coloquei nessa situação, eu posso ir para onde eu quiser. Eu posso sair dessa situação no momento que eu quiser, com as minhas fórmulas, com o meu conhecimento, com um conjunto de regras. Agora, se de repente eu falo, não, foi aquele, então eu estou cativo dessas situações. É o governo, é meu marido, é minha esposa, é minha família, é meu pai, minha mãe, pronto, então não sou nada, né? Então não consigo, não tenho força nenhuma, sou nada. Não precisa disso. Então, primeira questão é 100% responsabilidade. O Ho'oponopono fala isso, não estou falando isso. Ah, eu não quero ouvir isso, Dr. Paulo. Mas a gente tem que entender. Se eu não entendo, eu fico culpando. Culpando é uma energia tão baixa que ao invés de melhorar a minha vida, vai piorar. Então não adianta eu ficar culpando as pessoas, né? Isso daí é coisa de criança, né? A gente aprende como criança isso, né? Culpar. Não! Responsável. Eu me trouxe aqui, eu vou sair daqui. É isso aí. Ponto. Final. Acabou. Então, eu sou 100% responsável. Do mesmo jeito que eu cheguei aqui, eu vou sair. Com essa premissa, muita coisa já muda. Muita coisa já muda. O segundo é clareza, né? É olhar o que você está passando de uma forma diferente. Se você olha sempre o mesmo prisma, do mesmo jeito, a mesma fórmula, nada vai mudar. Nada vai mudar. Essa que é a questão. Eu estou, por exemplo, utilizando uma fórmulazinha para o momento que está fazendo eu patinar. E a crise vai continuar. Eu sei que cada caso é um caso, mas eu tenho que abrir-me, né? Eu tenho que ter uma abertura para começar a buscar uma nova mentalidade, a mudança da visão que você tem do mundo. Então, estou com um problema aqui no relacionamento, meu desafio é esse. Minha crise é essa. Olha de uma maneira diferente. Eu sou 100% responsável, vou olhar para a minha relação, o que está acontecendo? 1, 2, 3, 4, claro, objetivo. A maioria das pessoas, sabe o que elas fazem? Elas ficam procurando problema. Elas focam no problema. 99% foca no problema. O que está acontecendo? Isso. Pronto. Sem ficar focando no problema. Aí vão para a solução. Objetiva. Solução é objetiva. Não tem solução subjetiva. Não tem solução, eu preciso de paz. Não tem solução assim. Eu preciso me levar àquela paz de forma objetiva. Então, geralmente as pessoas confundem muito, né? Olha, o amor é emoção. A alegria, eu estou na alegria do momento, é emoção. Eu tenho que entrar de corpo e alma naquilo. Mas quando se fala de crise, não tem espaço para emoção. Senão, quais as emoções que vão atacar aqui? Não vai ser alegria, né? Então você já tira a alegria de lado. Não vai ser prazer, porque ninguém tem prazer durante uma crise. O que vai ter? Medo, insegurança, incerteza, raiva, revolta.
Agora, você acha que com essas emoções vai te ajudar? Então a crise não se define nada com emoção. Tira tudo isso. Então, Paulo, mas eu sou um ser emocional. Então você está perdida. Se você não souber equilibrar, você se perde nessa longa noite aqui, ó. Então, o que tem que fazer? Buscar o equilíbrio. Ser um pouco objetivo. O Dr. Paulo falou que eu tenho que ser mais objetivo, mais objetivo. Chega de ficar assim, ó, dando volta, 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 volta para chegar naquele lugar. Olha, vai direto no ponto, objetividade, clareza. Aí, muitas vezes, o que nos auxilia no momento de dificuldade é você conversar com outras pessoas. A tua cabeça é A, ok? A crise está aqui, a tua cabeça é A. Aí você conversa com o Paulo. Paulo vai lá, a cabeça dele é B. Ele pensa diferente, ele está olhando aquilo diferente. É como se você tivesse alguma coisa aqui no meio, você está olhando de frente, o outro está olhando de lado, o outro está olhando de trás, o outro está olhando daqui. São lados diferentes. Então, enquanto eu encaro aquilo de lados diferentes, eu começo a pensar melhor. Já aconteceu isso comigo. É uma fórmula muito simples. É você não olhar só para a sua visão, seu jeito de ver. Conversa com um, conversa com outro, mas conversa com pessoas. Olha, não é para você conversar com aquela pessoa que deu tudo errado, né? Por exemplo, estou com um problema de relacionamento. Você chega, vai conversar com alguém, a mulher fala assim para você: então, minha filha, mas homem é tudo igual. Pronto, mas que tipo de pensamento tão pequenininho que é esse, né? Vai te ajudar? Não vai te ajudar. Não vai te ajudar de jeito nenhum. Ah, não, você tem que fazer o pior. Se for infiel, seja infiel também. Olha o pensamento de formiga. Quer dizer, a pessoa está ajudando você? Não está, né? Então esses tipos de pensamento se afasta. Vai buscar pessoas que já passou por isso. Então, você já passou por isso, passei por isso, tem um grau de dificuldade, eu fiz assim, 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 e ajudou. Demora? Demora, não foi rápido. Quer dizer, a pessoa está coerente, pé no chão, está te passando um auxílio, uma orientação, né? Aí você filtra aqui, filtra lá, e depois você pode tomar a tua decisão. De uma forma bem clara. Então, é bom que a gente se interaja com as outras pessoas. Isso, dentro do processo da crise, é necessário. Renova, eu respiro. Então, nós temos aqui alguns pontos chaves que vai melhorar. Tem outros, olha, para ser sincero com você, tem muitos outros pontos. Mas esses são alguns que nos criam uma estabilidade, um modo de ver diferente. Né? E eu posso entrar com o meu Ho'oponopono, né? Lembrando que, como eu falei, a crise ela não está aí contra você. Mas se ela não está contra mim, então ela está como? E aí vai o quarto ponto, né? Ela está te mostrando alguma coisa. Está te ensinando alguma coisa. Alguma coisa que eu deixei de fazer, eu tenho que fazer agora. Alguma coisa que eu fazia antes e agora não posso fazer desse jeito, tem que ser diferente. Então está me mostrando que eu tenho que mudar. E eu tenho que aprender antes com isso. É um professor, né? É igual eu falei no áudio de hoje lá no nosso WhatsApp. A crise é um professor, mas é aquele professor de recuperação. Você já pegou, já aprendeu, não colocou em prática desse jeito, ou aprendeu mais ou menos, os modelos que a gente tinha não eram modelos tão bons, foi lá, praticou, daquele jeito, não deu certo, vamos para a recuperação. É a crise. Então, nós estamos naquele momento de recuperação. Agora tem que reaprender, saber a lição que está passando aquilo lá e fazer diferente. Eu tenho que fazer diferente. Mais nada. Deu errado, Paulo. Faça de novo, diferente. Até chegar naquele ponto de êxito. Até chegar no sucesso. Até chegar a acabar com aquele momento de crise. Acabou aquela noite longa, vem o sol. Sol, o que significa? Tudo é claro. Tudo é mais translúcido. Melhor, eu enxergo. E aí, aquilo passa. O que eu guardo daquilo? Foi o pior momento da minha vida. É o que a gente fala, né? Então, guarda aquilo como um momento de aprendizado. Não vou repetir nunca mais dessa maneira. Nunca mais. Eu tenho, por exemplo, um aluno que
ele praticou um ato de infidelidade. E ele tinha um relacionamento, um casamento. Aconteceu, de repente se envolveu, ele é responsável. Isso gerou um momento de dor, de crise tremendo para ele, para a família toda, né? Passa um tempo, ele se deu conta disso, né? Ele olhou de frente a realidade, viu que era ilusão tudo aquilo. Ele percebeu que ele tinha um compromisso, né? Então ele deu um pé para trás, né? Ou seja, ele saiu do caminho e depois voltou para o caminho dele. E nesse momento, o que ele fez? Naquele momento de crise? Compreendeu, conversou com pessoas e tentou acertar. Acertou. Aprendeu. Ele falou assim, jamais vou repetir isso. Hoje eu sei o valor que eu tenho à família, ao relacionamento, a honradez e o respeito e a confiança. Então, houve um teste, né? Uma prova de fogo. Que na verdade ele sucumbiu, mas depois olhando ele entendeu tudo e conseguiu consertar. Perfeito. Já tem outro aluno que aconteceu exatamente a mesma coisa. Ele consertou. Só que depois ele repetiu o problema. Aí acabou o relacionamento. De repente ele foi para outro relacionamento. Repetiu o problema. E aí novamente ele é a pessoa que tem as crises e ele não aprende nada com elas. Para ele não faz sentido. Ele não consegue enxergar, não consegue olhar, não consegue verificar. Então, a gente precisa, antes de mais nada, como eu falei, a crise não veio para te destruir, não. Ela veio para te ensinar. É um professor. Mas é um professor de recuperação, né? É aquele que veio com a régua na mão. Então, você vai parar, tem que aprender a lição e não vai repetir, né? Observar que tem algumas regrinhas que você precisa colocar na tua vida e que se você não quer o pior, não repita. Claro que sempre vai surgir alguma coisa de diferente na nossa vida. A gente sempre está aprendendo, melhorando, dando atenção, cuidando daquilo. Então é bem claro. Como que eu posso usar o Ho'oponopono? Bom, o Ho'oponopono eu posso usar da seguinte forma. Quando eu estou na crise, está tudo complicado, né? Estou sem dinheiro, o relacionamento está ruim, estou brigando em família, estou desempregado. Então para cada situação eu posso usar o Ho'oponopono de acordo com ela. Por exemplo, estou sem emprego. Deus limpa em mim tudo que impede a chegada do meu novo emprego. O meu novo é meu, já está garantido. É meu novo emprego. Não tem prosperidade, doutor Paulo. Então eu vou fazer tudo para ter prosperidade. Entender essa crise que eu estou passando para fazer meu colchão financeiro, para fazer minha reserva financeira, para investir mais em mim. Investir não só num trabalho, mas na minha carreira. Para quê? Para eu ter uma segurança. De repente, Deus limpa em mim tudo que impede a minha prosperidade financeira. Muito bem. Tem pessoas que às vezes têm problema no relacionamento e o que impede muitas vezes de acertar o relacionamento? doutor Paulo, é o ressentimento, né? Ressentimento e a mágoa e a decepção mata qualquer um, né? Mata mesmo. Mata a gente por dentro. Então, Deus limpa em mim todo ressentimento, mágoa, decepção de tal pessoa. Pronto. Vou dissolvendo, as coisas vão se acertando. O universo ele tem um jeito de acertar as coisas. Isso que é importante. Então, o Ho'oponopono tem esse sistema, né? De eu vou me tranquilizar, me acalmar, as coisas vão se abrir, vão limpando. Eu vou conversando com as pessoas, eu vou entendendo o que eu tenho que aprender, o que eu não tenho. Se você acredita que não tem que aprender nada, empaca, né? Isso é óbvio, né? Eu fui professor durante muitos e muitos anos. E quando eu tinha os alunos, tem aluno que ele fala assim, eu não estou aqui para aprender, eu não quero aprender nada. Então essa pessoa, ela fica fadada ao nada, né? Porque nada novo chega, ela não quer nada. Então de repente ela passa um tempo e ela percebe isso. Eu tinha, por exemplo, muitos alunos que eram de supletivo. Supletivo tinha pessoas que tinham na faixa entre 30 e 50 anos. E claro, né? Você vê o grau de dificuldade que as pessoas têm de assimilar numa determinada idade. Por quê? Porque já aquela conexão neural que nós temos de aprendizado, concentração,
ela é sufocada porque a gente tem um monte de responsabilidade na vida, né? Uma pessoa de 30, 50 anos tem muita responsabilidade, muito mais do que uma de 15, 25 anos. É muita responsabilidade. Então, de repente ela tem tanta coisa para pensar, o estresse de dia, o trabalho, que o nível de concentração, foco, aprendizado decai. Então ela se sente nessa dificuldade. E aí o que eu vejo as pessoas sempre falando? Elas sempre falavam assim, perdi muito tempo, perdi muito tempo, perdi muito tempo. Mas olha, é uma quase que unânime. Perdi tempo na minha vida. Por quê? Porque deixou de aprender. Então o Ho'oponopono é para aprender. As pessoas acham que o Ho'oponopono é para ter. Eu quero carro, eu quero isso, eu quero fácil, eu quero já, eu quero do meu jeito. Olha, tem muita gente que ensina aí que as coisas têm que ser do seu jeito. Não tem que ser do nosso jeito. Não tem isso aqui. Não tem do nosso jeito. Tem muita coisa que vai ser do nosso jeito, mas tem muita coisa que não vai ser. Se de repente você acredita que tudo tem que ser do seu jeito, dá uma olhada nas pessoas que pensam assim. São extremamente fragilizadas, né? Se sai um negocinho fora do que ela imagina que tem que ser, ela entra em depressão. A fragilidade. Então nem sempre as coisas vão ser do nosso jeito, não. E nem sempre as coisas vão ser fáceis. Não tem isso. Eu gostaria que fosse tudo fácil. Sabe? Fluísse fácil, mas não é assim. Todas as pessoas que você encontra de sucesso passaram por uma dificuldade. Toda. Não tem uma que eu não encontro que não tenha tido uma dificuldade. Que deixou uma noite sem dormir. Não tem. Então, precisa ter cuidado com os aprendizados, né? Porque muitas vezes a ilusão não funciona para nós. Eu tenho alunos que chegam aqui no meu canal já se frustraram com o Ho'oponopono, se decepcionaram com o Ho'oponopono. Mas qual que era a cartilha que a pessoa aprendia? A cartilha da ilusão, né? Aquela magiquinha, aquela coisinha. A vida não é assim. É assim? Eu te pergunto, é assim? Sério, pensa. A vida é assim mesmo? Ou a vida, ela tem seus graus de dificuldade? A gente vai aprendendo, vai melhorando, vai acertando, vai errando, vai para frente. É igual eu estava falando com um aluno aqui. Ele falou assim, doutor Paulo, só coisa boa está acontecendo na minha vida agora. Eu falei assim, que bênção. Que bênção. Por quê? Coisas boas atraem coisas boas. Então cada vez que eu pratico uma coisa melhora, opa, uma melhorou. Aí vai mais uma. Vai mais uma. É um efeito cascata. Assim como também falava minha avó, né? Desgraça nunca vem sozinha, sempre vem acompanhada. Quer dizer, você faz uma coisa errada, de repente tem uma consequência aqui, outra ali, outra lá, outra lá, outra lá. É a crise. É um conjunto de situações que veio tudo à tona. E ninguém aguenta isso, é claro, né? Então, começar a promover dentro de mim esse pensamento, né? Não, eu vou ter sucesso, eu vou para frente e fazer por aí. Buscar informação, buscar conhecer, melhorar. Olha, não tem como você não sair dessa crise. Pode ter certeza absoluta. Então, a dica de hoje é essa, né? Fazer o Ho'oponopono para me abrir e, claro, olhar aquilo que eu estou passando de uma maneira diferente. Mas vem somar? Vem, então vem somar. Vou lidar melhor. Porque a vida é saber lidar com as situações. Extrair o melhor do melhor e extrair daquelas situações de dificuldade o melhor. Por que eu tenho que ficar extraindo o pior? Por que eu tenho que ficar apontando os problemas enquanto eu posso encontrar a solução? Então, segue as dicas para você. Espero que seja proveitoso, que você repense o que você está passando. O que eu estou passando? Estou passando por isso. Repensa. O que eu posso fazer para dar aquela mudança? Não vai ser um dia para o outro, tá? Eu não sou essa pessoa de ficar enganando você, não. Amanhã você já está rica. Não tem isso. Amanhã você está com o homem da sua vida. Não tem isso. Então, a gente tem que ter essa visão clara, consciente, né? Não é amanhã. Coisas que nós queremos, decidimos, queremos mesmo com toda a nossa força no íntimo, nem sempre é para amanhã. É uma construção. Então, esteja habilitado para isso. Vamos construir, vamos melhorar, vamos fazer o nosso melhor. Bom, segue aqui em cima para você o nosso WhatsApp. Entra lá, vem receber as nossas mensagens. Essa semana tem mensagens extraordinárias que vai começar na segunda-feira. Vem participar. Tá o meu convite aí para você, tá ok?
Um forte abraço. Espero que você curta aí nosso canal. Faz a sua inscrição. Assim você recebe o vídeo em primeira mão. Tem vídeo toda semana aí para você. Levando para você essa energia. A energia do aprendizado, da motivação, da mudança de mentalidade. Eu não quero que aquela pessoa tenha a mentalidade de ficar pedindo, pedindo, pedindo. Parece que é mendigo, né? Deus já dá oportunidade para nós. Deus dá todo dia oportunidade para nós experimentarmos o melhor de nós. De nós. Não é só das situações, é de nós. O que eu tenho de melhor dentro de mim. Pensa nisso. Forte abraço e, claro, encontro você no próximo vídeo. Então, aloha!